Saúde e paz, aqui é Isaías Freitas da Silva. Este vídeo é um vídeo para reflexão. Gostaria de saber da sua opinião quanto aos pontos que aqui serão apresentados. Estou formado como terapeuta TRG desde o dia 10 de outubro de 2024. Desde lá, tive dezenas de clientes que aceitaram ao menos uma sessão terapêutica e outros inúmeros 10, 15, 20, 30 sessões terapêuticas. A maioria dos clientes abandonaram a terapia ou pelo menos deram uma pausa prolongada, vamos dizer por assim. Esse quadro, em semelhança a muitas outras práticas terapêuticas, em ocorrência em outras práticas terapêuticas, em semelhança a inúmeros outros relatos de outros terapeutas, me gerou dúvidas, curiosidades. Por que isso está a ocorrer? Eu então fiquei a tentar analisar possibilidades. Como muitos de vocês já perceberam, meu traço de maior incidência é de esquizoide. E então parei para pensar se era algo por minha causa. Sim, encontrei grande volume de pesos quanto à ausência de congruência. Eu tinha muita ansiedade, porque ainda não tinha me reprocessado nem minimamente. Então, eu assisti as pessoas que estavam em crises emocionais, crises de desconfortos físicos, crises de doença física. E pela graça de Deus, tive relatos maravilhosos. Muitos sucessos incríveis. Desde a desentendimento conjugal sendo minimizado por a dor da traição ser removida, como quadros aos olhos humanos inexplicáveis de pessoas que estavam com um quadro comprovado por exames de imagem, exame laboratorial, do quanto que ela estava, entre aspas, doente, o quanto ela estava com o organismo em déficit, seja com cartilagem gasta ou até mesmo ausente, tumores, câncer, muitos relatos. E pela graça de Deus, foram muitos os relatos de melhora, seja uma nota 10, diminuir para 0,5, ou mesmo relatos de eu fui no médico, eu tinha 2 tumores na minha paratireoide e agora o exame só acusou um miudinho e os outros 2 anteriormente examinados, visualizados, eram grandes. Atendi clientes que tinham bursite, tendinite, rinite, enxaqueca e pela graça de Deus, todos esses quadros ou zeraram definitivamente, ou momentaneamente, ou pelo menos diminuíram. Eu explicava em psicoeducação o porquê desse sucesso todo. O cliente ficava muito satisfeito. Contudo, como relatei no início, ocorreu com grande reincidência, muito abandono das terapias. Fora, claro, a quantidade de clientes ao qual era ofertado o serviço e eles não queriam receber nem sequer uma sessão terapêutica, ainda que fosse gratuita. Isso independente se fosse membro de família, da minha família ou não, conhecidos ou amigos de serviço. Ao observar esse quadro, fiquei com muitas dúvidas por que isso está a ocorrer. E fui pesquisar, fui fazer levantamentos. E eu encontrei algumas respostas. Para trabalhar essa resposta, alcançar essas respostas, eu fui analisar quais eram os elementos que levavam alguém a aceitar a fazer a terapia.
eram pessoas, sua maior quantidade, que estavam em desespero. Pessoas que já tinham tentado solução em diversos outros meios de tratamento e não estavam satisfeitos com resultados. Tinha o público também de pessoas que, por bondade, curiosidade, estavam interessados em ver como é que seria. Mas do público que permaneceu recebendo o maior tempo de assistência, era um público bem entendido, bem esclarecido, intelectual, que estavam com dores profundas. Mas à medida que as dores, a intensidade das dores ia diminuindo, essas pessoas abandonavam. O que era bem ilógico, porque se a pessoa é inteligente o suficiente para perceber que a terapia é boa, é muito eficaz, não conflita com a palavra de Deus, ela é leve, embora os métodos cronológico, somático e temático e futuro trabalham com a dor. E cá entre nós não é nada interessante enfrentar dor, digo de mim, e outros clientes confirmam essa versão. Eu então fiquei a pensar, mas essas pessoas são muito inteligentes. Elas sabem que essa injeção, entre aspas, é necessária para administrar o antibiótico mental, vamos colocar, o probiótico mental. Então, por que elas estão abandonando essa terapia? Eu fui analisar como que era cada sessão terapêutica. Descobri que eu estava proporcionando muito pouco rapó, muita uma quantidade muito miudinha de transferência com transferência. Então, eu passei a me esforçar mais em trabalhar esses 3 elementos, rapó, transferência e transferência. Mas ainda assim, um dado número de clientes ainda persistiu em evadir das terapias e outros a simplesmente nem aceitar novamente. Então, o que está ocorrendo para esse meu déficit, para essa perca de oportunidade de estar oferecendo socorro ao meu próximo? Eu observei que quando a pessoa aceita fazer, seja pela primeira vez, ou aceita fazer cada recorrência das sessões terapêuticas, o que as pessoas transmitiam para mim, ou a leitura que eu conseguia fazer delas, é que elas estavam precisando baixar a guarda. Elas precisavam admitir, realmente, eu preciso deste socorro de fulano, desta forma. E isto é algo muito pesado para muitos. O admitir que necessita de ajuda e, de fato, estender a mão é algo muito complexo, dificultado. Eu, sendo um cristão, considero a versão do que a Bíblia narra para nós. Nas entrelinhas, interpreto que estamos num grande conflito cósmico entre o bem e a ausência do bem. Na compreensão religiosa que eu tenho, quem levanta a bandeira de fugir da presença de Deus, ou seja, caminhar rumo à inexistência ou à ausência da presença do Deus Todo-Poderoso, é o inimigo de Deus. Enquanto Deus levanta a bandeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De forma que a mente humana seria a região celestial, a região da morada de Deus. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Santo Espírito intentam habitar em nós, mas não na nossa mão, no nosso pé, no nosso abdômen, mas na nossa mente, conduzindo-nos, mostrando-nos o caminho por onde trilhar, como viver,